aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o Estado querendo morder os seus bitcoins para cobrar impostos. Fica ligado nessa notícia, porque tem uma parte positiva nisso. A gente sempre tenta encontrar o lado positivo, que é justamente o lado do aumento da adoção e da educação para as pessoas utilizarem aí as criptomoedas. Então isso tem um lado positivo, principalmente para o aumento do market cap. Vamos falar também sobre o principal fundamento do Bitcoin, que é a sua escassez. Isso ainda, pessoal, é um mistério para muitas pessoas. Algumas pessoas não conseguem entender o real valor do Bitcoin, que é justamente a sua escassez. E eu vou trazer um indicador, um gráfico, para você entender de maneira definitiva isso. Então você vai entender nesse vídeo o real fundamento do Bitcoin, que é justamente a sua escassez, a relação com os halvings e tudo mais. Te convido a assistir esse vídeo até o final porque está muito especial e compartilhar esse vídeo com algum amigo que ainda não entendeu o real fundamento do Bitcoin, beleza? Então vamos lá. É claro que o Bitcoin, pessoal, não foi criado para pagar impostos, mas como eu estava falando, isso é uma forma de popularizar a adoção do Bitcoin. Afinal, o Bitcoin era visto como uma coisa de nerd alguns anos atrás, onde as pessoas falavam que não ia ser útil para nada, que não tem utilidade, né? É só dinheiro especulativo e dinheiro de internet. Aí, claro, a gente teve os cypherpunks, que foram os primeiros a comprar, depois as pessoas físicas com uma visão mais libertária, né? A galera mais especulando, depois a gente teve a entrada de alguns institucionais, e aí entraram empresas como Michael Saylor, PayPal começou a negociar, o Mercado Livre começa a negociar, e agora, depois dos cypherpunks, das pessoas físicas, depois das empresas, agora a gente vê o Estado começando a adotar, começando a entender as criptos. E isso é uma coisa boa porque cada vez mais aquela ideia que o Estado vai proibir e tal, vai caindo por terra. Porque o Estado mesmo está integrando isso ao seu sistema, né? Então ele cada vez mais dá mais moral para as criptomoedas e dá mais a entender que o Estado começa a ver o Bitcoin não como um ativo bobeirinha, mas como uma moeda. Inclusive, nações estão começando a aceitar o Bitcoin como moeda, como por exemplo El Salvador. Então, o negócio está só começando. Por isso que é muito importante você ter pelo menos uma pequena parte do seu portfólio, da sua carteira antifrágil, exposta em criptoativos. Porque é só o começo. Esse movimento está apenas no começo, os capitalistas. E claro, eu vou dar mais argumentos sobre isso no decorrer do vídeo. Então, olha só. A Prefeitura do Rio vai começar a aceitar o pagamento do IPTU com criptomoedas a partir de 2023. Eu não sou a favor de você pagar impostos com criptomoedas, mas isso aqui, pessoal, é justamente sobre o fato que eu te falei ali, de o Estado estar vendo as criptomoedas de maneira positiva. Então, ele proibir, etc., cada vez fica mais longe, fica mais difícil, né? Então, essa que é a sacada. E isso permite com que pessoas mais céticas comecem a utilizar o Bitcoin, a adoção aumenta e com a adoção aumentando, o valor dele tende a aumentar justamente pelo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Não é só o Rio que está falando sobre isso. A Flórida, o governador da Flórida, também está falando aí em aceitar Bitcoins para pagamento de impostos. Nesse caso, especificamente para empresários, mas é claro que se essa empresa vai pagar em Bitcoin, provavelmente ela vai ter que receber em Bitcoin. E se essa empresa recebe em Bitcoin, ela permite com que pessoas que já entenderam os fundamentos negociem dessa maneira, então dando mais utilidade para o Bitcoin, para as criptomoedas, e também essa empresa ela começa, né, a ter mais incentivos para aceitar Bitcoins. Então isso vai se popularizando, isso vai ganhando cada vez mais espaço, pessoal. É justamente só o início, tá? Só o início. Poucas empresas ainda aceitam Bitcoins e pior, menos empresas ainda estão pagando seus funcionários em Bitcoin. Isso, pessoal, é uma tendência que tende aí a cada vez aumentar mais, né? Muito bem. Vamos dando continuidade. Com esse movimento que está acontecendo lá na Ucrânia, que está acontecendo na Rússia, como nós comentamos nesse vídeo aqui, Great Reset e o fim do petrodólar. Então, se você quer entender de maneira definitiva o que é esse tal de petrodólar, o que seria o fim do tal do petrodólar, recomendo que você assista esse vídeo aqui do canal, tá? Chamado Great Reset e o fim do petrodólar, onde a gente vai falar um pouco sobre essa questão aí da Rússia
começar a aceitar bitcoins para pagamentos com suas exportações, justamente depois da queda do Swift e tal. A gente vai aprofundar tudo nesse vídeo. A gente vai falar também sobre os ciclos, né, que acontecem de tempos em tempos da queda dos impérios. Esse vídeo tá muito legal e eu acredito, né, um pouco de teoria da conspiração aí, que esses movimentos, essas mudanças de impérios, elas são causadas de maneira proposital. E a gente tá vivendo aí, provavelmente, uma transição aí. Então, recomendo que você assista este vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, beleza? Vamos lá. Bitcoin tem inflação 5 vezes menor que o dólar, aponta especialista. Então, vamos entender um pouco dessa questão, porque esse é um dos principais fundamentos do Bitcoin, seus capitalistas. Isso aqui é muito importante você dominar, tá? E eu peço que você compartilhe esse vídeo para um amigo seu que ainda não dominou isso aqui, porque se ele dominar isso aqui, com certeza ele daqui a 10, 20 anos vai ser mais rico junto com você. E aí vocês vão poder ir lá para as Maldivas, andar de iate, curtir a vida, porque vocês entenderam desses fundamentos, ok? Então, olha só isso aqui. Por que eu acredito que o Bitcoin vai valer em algum momento $1 milhão? Por que, Gabriel, que você acredita então que o Bitcoin ele vai cada vez se valorizar mais? Bom, a explicação está aqui na sua tela, seus capitalistas. Perceba que depois da criação dele lá em 2009, a inflação do Bitcoin, ela vem caindo. Então aqui em laranja você tem a inflação do Bitcoin que vem caindo desde então. O que é essa inflação, Gabriel? É a emissão da base monetária. Então a base monetária do Bitcoin, ela deu uma explosão lá nos seus primeiros anos, inclusive aqui 2020, 2021, 2022, ela ainda está acelerando e ela vai começar a ficar mais flat no próximo halving, que ainda não aconteceu, que é depois de 2025. Então depois de 2025, nós teremos cada vez mais aí menos bitcoins sendo minerados, tá? Então o que acontecia? Lá em 2009, a cada bloco minerado, o bloco minerado é justamente a recompensa dos mineradores, né, que fazem as validações das transações. A cada 10 minutos um bloco é minerado, então o bloco de transações é validado, e aí os mineradores têm uma recompensa por deixarem as suas máquinas trabalhando e processando os cálculos ali da rede da blockchain do Bitcoin, justamente para dar essa robustez à rede. Então eles têm uma recompensa por deixarem esses computadores ligados, consumindo energia, para pagar a equipe de TI para fazer a manutenção, etc. E lá no início era oferecido a cada 10 minutos, a cada bloco minerado, em média a cada 10 minutos, 50 bitcoins. A cada 4 anos ocorre o halving, que é justamente a redução dessa recompensa dada aos mineradores. E aí então, lá por 2013, né, essa recompensa foi cortada pela metade, então a cada bloco minerado eram oferecidos aos mineradores 25 bitcoins, ou seja, metade. E aí nós temos então a redução dessa inflação, a redução dessa base monetária do Bitcoin, que é justamente o que você está vendo aí na tela. Isso significa então que a cada 4 anos a recompensa dada aos mineradores cai pela metade. Ou seja, a cada 4 anos menos bitcoins são jogados no mercado, são disponibilizados para o mercado. Isso oferece escassez ao ativo. Então o que você está vendo aqui? Você está vendo que agora, 2022, que a gente está gravando esse vídeo, já cerca de 19 milhões de bitcoins, né, um pouco mais de 19 milhões de bitcoins, já foram minerados. Então a maior parte dos bitcoins já foram mineradas. Ou seja, daqui para frente, ele tende cada vez se valorizar mais. Ainda mais com o que está acontecendo, como a gente falou nesse vídeo aqui. Olha o movimento que está acontecendo do fim dos petrodólares, pessoal. Nós estamos vivendo história. Então agora imagina a Rússia, a Arábia Saudita, deixando o petrodólar, né? Por isso que é importante você assistir esse vídeo. E aí, então, agora cada vez mais o Bitcoin vai sendo mais escasso e a recompensa vai caindo até que ele chegue a 21 milhões de unidades e aí ele para essa inflação, né? O Bitcoin deixa de ter uma inflação. Hoje ele ainda tem uma inflação, né? Só que essa inflação é menor do que a do dólar e ela tem fim, diferente do dólar que nunca vai ter fim a sua expansão. Até a década de 70, como a gente já comentou aqui no canal, o dólar era lastreado em ouro. Então ele tinha uma certa escassez, porque ele tinha uma conversibilidade em ouro. Com o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar passa a ser impresso a rodo, não tem mais limite. É só ligar a impressora.
E é o que vem acontecendo aí nos últimos anos, e por isso que o dólar tende a perder valor aí nos próximos anos, né? Então, só aí de 2020 para cá, 20% de todos os dólares impressos na história toda foram impressos de 2020 para cá. Então, é uma expansão muito considerável, né? E quem se beneficia de tudo isso são os ativos escassos, como, por exemplo, o Bitcoin, que a gente já vai falar aí sobre o preço, tá? Então, pessoal, esse que é o real fundamento. Enquanto as moedas fiduciárias, que não tem mais lastro, que são impressão infinita, não tem fim, não tem limite. A única certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer um dia e que moeda fiduciária vai se depreciar. Essas são as únicas certezas que eu tenho da vida. Então, o que eu sei é que cada vez menos o dólar vai ter valor. Então, cada vez o dólar vai perdendo valor. O real vai perdendo mais valor do que o dólar. Então, é isso que a gente sabe. E o que nós estamos vendo aqui? O Bitcoin, cada vez mais, ganha mais valor porque ele vai se tornando mais escasso. E eu digo que o Bitcoin ele é mais escasso do que o ouro. As pessoas ainda não entenderam isso. Porque o ouro, se cair um asteroide com ouro, por exemplo, aumentou a quantidade de ouro. Se acharem uma grande mina de ouro lá, vai aumentar a quantidade de ouro. O Bitcoin não. É travado lá no white paper, já foi dito desde o seu início que são 21 milhões de unidades e acabou. Não tem asteroide cair para achar mais ouro, não tem isso. É 21 milhões de unidades e acabou. Então, falando de base monetária, o Bitcoin ele é mais escasso até mesmo do que o ouro, né? Então isso é muito interessante e essa escassez é dada lá no seu algoritmo, né? Muito bem. Então a gente já falou aqui sobre essas questões que são importantes para a gente entender por que eu acredito que esse canal de alta vai persistir ao longo do tempo e eu vou falar de uma estratégia aqui para vocês aproveitarem e surfarem esse movimento e enriquecerem aí com o tempo, tá? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um canal de alta da valorização do Bitcoin. Então aqui, justamente é o momento onde ocorre o halving, ele fica mais escasso, ele geralmente dá uma pampada no preço, depois corrige, né? Mas ele nunca vale menos do que valia anteriormente, tá? Ele vai se valorizando com o tempo. Aí nós tivemos lá o halving lá em 2017, né? Aquele ciclo de 2017, teve a correção, depois a gente teve um halving ali em 2009, né? 2021, 2020, não lembro direito quando foi o halving, tem que fazer as contas aí bem certinho. Mas aí a gente teve essa alta aqui. E agora, né, parece que a gente está fazendo uma acumulação, né? Vamos dar uma analisada aqui rápida no curto prazo. Parece que nós estamos fazendo uma acumulação aqui para continuar essa alta, certo? Então a gente ainda confirmando aqui esse rompimento desse triângulo, que é o que parece que vai acontecer. Vamos esperar até domingo para ver se vai confirmar. Mantendo aí pelo menos os 44. O ideal é que estivesse acima dos 45, né? A gente pode ver o Bitcoin aí testando os 47 mil e esse topo aqui, muito importante, dos 50 mil. Rompendo esse topo aqui dos 50 mil, a gente pode testar lá o topo histórico, certo? Essa aqui é a minha visão. Mas nós podemos também estar aí numa reação dessa tendência de baixa, né? E se nós olharmos na história, é muito comum numa tendência de baixa, num bear market, no inverno cripto, nós termos aqui reações, né? Então a gente tem uma correção aqui de 46% e uma reação aqui de uma valorização de 49% dentro de uma tendência de baixa, certo? Então, só o tempo dirá, por isso que eu estou aguardando aqui mais confirmações, né? Eu continuo exposto em Bitcoin e Ethereum, principalmente acreditando aí numa valorização aí de curto prazo nos 47, 50 mil dólares para a gente fazer um position trade, né? Então, isso pode acontecer se ele confirmar esse rompimento. Se também romper essa resistência aqui dos 50 mil, a gente pode testar o topo histórico, beleza? E para você que quer aproveitar essa valorização de longo prazo do Bitcoin, eu vou apresentar para vocês um projeto que é gratuito, tá? Que é o Hold BTC100, onde aqui em minha planilha, você vai ter acesso a essa planilha aqui, onde você vai colocando, né, as suas compras acreditando, né, que o preço vai se valorizando com o tempo, você consegue aqui acompanhar a evolução do seu patrimônio em bitcoins, né? Então, comprando toda semana ou todo mês, você acaba se expondo aqui, fazendo um preço aonde cada vez mais ele vai ficando baixo, porque a tendência é que o Bitcoin se valorize ao longo do tempo, justamente por conta da escassez dele,
e do aumento da base monetária, principalmente aí das moedas fiduciárias. Beleza, pessoal? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tentei fazer o mais rápido aí para resumir todas essas ideias, mas o objetivo é dizer que cada vez mais a adoção do Bitcoin vai aumentando. As pessoas vão entendendo. Os mais jovens vão tendo poder de compra e vão comprando, vão se expondo a esse mercado. As empresas vão começando a aceitar, negociar e ter lá nos seus caixas. Os governos também vão aceitando. Embora isso não seja o principal fundamento do Bitcoin, você pagar imposto, a grande questão aqui é que ele está sendo visto como um ativo de valor e de peso. E os institucionais cada vez vão entrando cada vez mais, e por isso que eu acredito que ele vai se valorizando cada vez mais. E estar exposto pelo menos uma pequena parte lá da sua carteira antifrágil em criptoativos pode ser uma grande janela de oportunidade para você enriquecer aí para os próximos anos. Beleza, seus capitalistas? Por hoje é isso, forte abraço, deixa seu like aqui embaixo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!